Estamos iniciando mais uma websérie sobre Plano Diretor de Natal, a revisão do Plano Diretor, conversando agora com o professor Rubens Ramos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele que é professor da disciplina de transporte, que tem tudo a ver com a situação de plano diretor, que conhece de plano diretor e conhece também de plano de mobilidade. Professor, Plano Diretor de Natal, essa revisão que está sendo proposta, vai atender os anseios da população? A essência de um bom urbanismo é assegurar uma boa circulação, uma boa mobilidade. Né? Você vê, no passado até se pensava em fazer bairros que eram antimobilidade, para ser bairros tranquilos. No final, com o tempo, você vê que esses bairros, que é difícil se mexer neles, acaba sendo um problema. E os bairros em que você tem uma fluidez maior, uma capacidade maior de se mover, eles se prosperam. Então, Natal tem aí um momento, eu acho, importante de rever um conceito passado e dirigir-se para um futuro, ainda dá tempo, né, de se organizar como uma cidade moderna que ela pode ser. O que é que a gente precisa fazer em Natal para que ela seja realmente essa cidade moderna? Primeiro, rever um conceito que tem antigo em Natal, que é a ideia de adensamento em bairros, né? Uma região muito grande de adensamento que produz um espalhamento de prédios, por exemplo. Então, a ideia de você gerar um adensamento, né? Direcionar as construções para os eixos principais da cidade, para os corredores, as avenidas, isso vai produzir uma mudança importante, vai dar essa modernidade, essa capacidade de ser uma cidade que vai ter uma fluidez maior das pessoas e concentrar as pessoas mais próximas dos locais de trabalho, de comércio, enfim, de compras. De todos os entrevistados aqui, ou com todos os entrevistados aqui, a gente escutou praticamente esse mesmo mantra. Cidade Alta, Alecrim e Ribeira precisa adensar para voltar a ter população morando. É isso mesmo? Isso também. Isso é um outro elemento de que, historicamente, as cidades, os centros antigos, eles acabam perdendo pessoas, né? Então, uma estratégia para reverter isso é você permitir um adensamento ainda maior nessas regiões centrais, né? Então, por exemplo, no caso de Curitiba, permitiu um adensamento quase que o dobro do permitido nas áreas dos corredores. Recife Antigo também copiou esse modelo. Enfim, então as cidades tentam criar essa dinâmica para que se permita que se verticalize mais a cidade alta, no caso, Ribeira e Alecrim, para que as pessoas possam voltar a morar aí, para ter novas dinâmicas comerciais e de empreendimentos. Se não houver isso, realmente, você não consegue ter um desenvolvimento dessas regiões mais antigas da cidade. Partamos do pressuposto que esse coeficiente que vai ser colocado para esses bairros seja o que realmente está se propondo hoje para que ele possa crescer verticalmente. Como é que vai ser resolvido o problema, por exemplo, das calçadas desses bairros? Como é que vai ser resolvido o problema dos bulevares que precisam existir para que as pessoas possam caminhar nesses bairros? Já existiram, né? A Duque de Caxias era arborizada lá atrás, a Deodoro, a Rio Branco era muito arborizada, a Deodoro tinha aquele negócio dos jambos, etc. Depois um prefeito aí cortou tudo. Enfim, então já houve no ano passado um lugar arborizado. Acho que é retomar essas coisas do passado que eram corretas. Evidentemente, você tem que tirar um pouco do espaço que hoje é para os carros, para voltar a ter um espaço de calçadas. Na verdade, hoje não há vida comercial dinâmica em uma região como qualquer, sem haver calçadas mais generosas, com 4 metros de largura. É assim em Barcelona, é assim aqui da Avenida, é assim em vários lugares assim, onde o comércio prospera. Então, tem que entender que, na verdade, um carro parado na frente do comércio, ele não é bom para o comércio. Ele tira o pedestre da calçada e deixa um carro parado ocupando um espaço enorme de 12 metros quadrados, né, um pouco mais. Então, você vai ter que tirar espaço de onde estão os carros parados e colocar o espaço de calçadas nessa região. E há lugares também que é possível você tornar a rua inteira uma rua de pedestre, o que pode tornar quase que um shopping center ao céu aberto, né? Ali mesmo na cidade alta, João Pessoa é uma candidata natural a ser um eixo, né? um midway na rua, né? uma avenida ao céu aberto. Lá no Alecrim, a Avenida 10, parte dela podia ser totalmente calçada, muito larga, e com isso você tem um corredor comercial. Então, parte do processo é retirar espaço que lá atrás eram das pessoas, virou para carro, tem que voltar a ser para as pessoas para dinamizar o comércio. Infelizmente ou felizmente, sei lá, a nossa população ainda tem roda nos pés. Ou seja, as pessoas
tem ainda aquela história de que eu vou sair de casa para ir a 50 metros da minha casa para comprar o pão na padaria e eu vou de carro. Como é que a gente ia resolver, ou como é que a gente vai resolver na hora que passar a fazer esse trabalho que você acabou de falar aqui, para que as pessoas, onde é que eles vão colocar os seus carros? Roberto, mas sabe que não somos nós não, isso é uma doença mundial. É conhecida como uma grande doença do século XX, além do cigarro, foi o carro. Pessoa no mundo todo. Rimar, né? Hã? Cigarro com carro. Enfim, ambos também produzindo morte, enfim. Mas é uma doença mundial, é um fenômeno de você ficar achando que não tem mais pernas para se mover. Eu tenho a impressão que começa a haver uma mudança cultural no mundo todo, em que o carro deixa de ser um sonho de consumo. Os jovens mesmo hoje não tem mais o carro como sonho de consumo, o celular é o sonho de consumo, mas não o carro. E começa a se andar. Ao andar, a pessoa começa a descobrir que existe um vizinho na rua, existe uma cigarreira, existe uma padaria próxima. Então, esse começar a andar, que de certo modo, por exemplo, os aplicativos estão ajudando nisso, que a pessoa... Eu até outro dia eu fui para o shopping, em vez de ir de carro, eu fui de aplicativo, de Uber. Pode falar Uber aqui, assim? Pode, não tem problema nenhum, não. Uma coisa engraçada, quando o cara sai de casa para ir para o shopping center, ele sai pelos fundos, pela garagem, que é o lugar que os arquitetos menos se preocupam em termos de estética. Ele entra no shopping pelos fundos, também pela garagem, onde também os arquitetos, você não tem nada, a garagem do shopping center é um negócio horroroso. E entra pela porta dos fundos do shopping center. Se ele for de aplicativo de carro, né, ou de táxi ou de Uber, ele sai de casa do prédio pela porta da frente. Porta da frente principal, ele fica, uau! Até que tem essa entrada. Na calçada dele, opa, tem calçada. E entra pelo shopping pelo vão principal. Então ele começa a perceber que há um outro mundo fora do carro. E ele descobre também uma coisa, ele consegue andar a pé. Então está havendo uma mudança cultural no mundo, mesmo fora do Brasil. Hoje, por exemplo, na região de Paris, chamada Paris Intramuros, que é a Paris Central, a posse de carros caiu, posse de carro privado, aumenta o movimento a pé e usando outras coisas. Nova York, Manhattan... Muita bicicleta e muito patinete, né? Bicicleta, patinete, transporte público, andar a pé. Que a pessoa começa a pensar que consegue andar a pé. Manhattan, por exemplo, é a região do mundo mais próspera em riqueza individual e com menos posse de carro. Num país que tem uma posse de carro absurda. Porque em Manhattan você faz tudo a pé, ou de transporte público, ou de táxi. Né? Você vê aquelas fotos de Nova York, aquela multidão de táxis andando ali, nenhum deles um carro privado pessoal. Então acho que há uma mudança cultural em curso que tende a favorecer isso. Agora, sem as calçadas, realmente é difícil você fazer as pessoas deixarem seus carros, não houver como caminhar na sombra, com ventilação, etc. Pronto, você falou em caminhar na sombra, você falou em calçada. Tem uma coisa que eu venho debatendo que não é obrigatoriamente do plano diretor. É uma questão de gestão. Por exemplo, Petrópolis é um bairro de Natal que tem ruas relativamente largas. Bem largas. E com canteiros largos também. No centro também, que são pouquíssimos utilizados. Seria a hora de tirar esses canteiros e transmudar as árvores que estão nos canteiros para as calçadas e alargar as calçadas? Olha, esse é um debate... Porque temos um dilema, temos árvores quase 100 anos aí já, né, nesses lugares, então é realmente um problema a ser discutido com mais profundidade, eu diria. Mas, por exemplo, há um exemplo que houve lá em Lisboa, na Duque d'Ávila, digamos, pegar ali no Petrópolis, tirou uma rua qualquer, Afonso Pena, eles pegaram um lado inteiro e virou calçadão. Então eu acho que aquela região tem o potencial de você pegar metade da rua, deixa as árvores onde estão, transforma calçadão o lado sombra, né? E planta árvores de novo ali onde hoje os carros estão estacionados, na rua. Então você não jogaria fora as árvores que existem. De qualquer modo, eu diria que é um debate a ser tratado com as várias opções a serem feitas. O que não dá para continuar como está hoje, onde a árvore está no meio fazendo sombra para os carros e as pessoas estão na calçada pegando sol, né? Andando a pé. Quer dizer, hoje tem um modelo em que quem está de carro tem o ar-condicionado e a sombra, e quem está a pé está no sol. Isso realmente tem que ser modificado. Você acredita que, a partir dessa discussão do plano diretor, que é uma discussão hoje que está em todos os lugares da cidade, a partir dessa discussão do plano diretor, a população vai começar a participar mais dessa discussão e dessas reivindicações? Eu acho que essa tal discussão também ela está acontecendo porque há um sentimento que, como está, não está bom.
Quer dizer, eu acho que há uma percepção cada vez maior que alguma coisa deu errado. E o que deu errado foi o modelo do plano diretor. E eu acho que o debate está mostrando um pouco que esse modelo, que muita gente deixava só nas mãos dos técnicos, dos arquitetos, urbanistas, enfim, né, da prefeitura, ou as pessoas intervêm ou se posicionam para mudá-lo, ou então a cidade vai afundar. Então, acho que essa situação tende a produzir, e o processo de participação e de informação e de debater, tende a produzir um maior envolvimento das pessoas ao longo do tempo. Embora é natural também que, passado esse momento, as pessoas abandonam isso, né, e escolhem outro assunto para debater. Mas eu acho que nesse momento, realmente, o sentimento que eu vejo é que as pessoas estão, como você falou, muita gente de várias coisas, você encontra, estão vendo aí o debate acontecendo, e eu acho que isso é positivo.